A minha grande preocupação quando se fala de inflação mundial em qualquer país, nem é tanto a inflação em si, que é um problema econômico e social, mas sim as respostas que os governos acabam adotando. Isso vai ser no Brasil, respostas erradas, vai ser na Europa, vai ser nos Estados Unidos, em todo o planeta. E agora a gente está vendo vários governos demonizando as empresas de petróleo, já fiz um vídeo sobre isso, vou colocar esse link aqui em cima, e mais uma vez temos agora a administração do Biden também demonizando e cobrando da indústria de petróleo que produza mais para combater a inflação de agora, que eles dizem, que o Biden diz, até ele cunhou um termo, é o Vladimir Putin Gas Price Hike. Então, a alta do preço de petróleo do Vladimir Putin, como se ele fosse o único motivo por trás dessa alta. E no dia 14 de junho, a Casa Branca escreveu uma carta para as principais empresas de petróleo e gás dos Estados Unidos, cobrando providências para que eles aumentassem a produção no curto prazo e que cortassem o preço de gasolina, óleo diesel, todos os derivados, cortando as suas próprias margens para conseguir reduzir a inflação americana. Inclusive, eles mostram aqui um gráfico, nessa carta do Biden, eles colocam aqui um gráfico mostrando o preço do galão de petróleo, ou de gasolina, e do outro lado, que é a linha laranja, é a margem do refino, a margem bruta do refino. Que esse é um indicador interessante porque a gente até consegue acompanhar ele no mercado. Vou colocar aqui na tela também pelo próprio TradingView. Esse é o chamado crack spread da gasolina. O que é o crack spread? É uma medida que busca mensurar a margem bruta das refinarias, calculando o preço do barril de petróleo com o quanto a refinaria conseguiria vender o produto final, que é a gasolina, o óleo diesel ou o gás. São os principais. E o que a gente vê que no caso da gasolina, realmente é a maior margem, talvez em toda a sua história, certamente dos últimos 10 anos. No caso do óleo diesel, também temos aqui a maior margem em bastante tempo. Deixa eu tirar aqui um zoom out. Ó, é a maior margem também em 3 anos. Aqui o crack spread do óleo diesel, e a mesma coisa com o gás, então o crack spread sintético. Então sim, as empresas estão tendo uma margem maior. Mas o problema é que no passado, e se a gente olhar aqui em 2020, o que aconteceu foi o contrário. As margens lá embaixo, até as refinarias perdendo dinheiro, depois voltou um pouquinho, mas ainda assim as margens apertadas. E refino, historicamente, é um negócio pouco atraente com margens muito apertadas. Agora, soma-se a isso um ambiente de negócios onde não há estímulo para investir, pelo contrário, você é desincentivado a investir e muitas vezes até punido. Por que você vai investir? E agora que o preço está alto, a empresa pode fazer um caixa e poderia investir, o que acontece é o governo querendo cortar essa margem ou até punir a margem, impondo possivelmente algum imposto, como a Inglaterra está fazendo já, a gente falou isso no outro vídeo. E aí no fim da carta do Biden, eles dizem aqui o seguinte, no último parágrafo: a falta de capacidade de refino e as margens de lucro resultantes e sem precedentes das refinarias estão frustrando o impacto das ações históricas que a minha administração tem tomado para endereçar a alta de preço de Vladimir Putin e estão elevando os custos para os consumidores. Eu aprecio a sua atenção imediata a essa questão e seus esforços para mitigar os desafios econômicos que as ações do Vladimir Putin têm criado para as famílias americanas. Realmente aqui é uma peça de marketing político, mas enfim. E aí, claro, as produtoras de petróleo, as petrolíferas, estão respondendo, e a ExxonMobil respondeu no dia seguinte. Aqui tem a carta dela, vou colocar o link, como sempre, na descrição do vídeo, mas vou apenas falar o último parágrafo, onde diz o seguinte: a longo prazo, o governo poderia promover o investimento através de política clara e consistente que apoie o desenvolvimento de recursos nos Estados Unidos, assim como vendas de licenças regulares e previsíveis, bem como uma aprovação regulatória otimizada e apoio para infraestrutura como os oleodutos. Pois, sobre os oleodutos, eu já falei do gasoduto, o oleoduto Keystone
Pipeline, o Keystone XL, que foi revogada a licença pelo Biden no primeiro dia de governo. Essa foi a ação simbólica do Biden no seu primeiro dia como mandatário da nação americana. E por que então essa política, eu digo que ela é esquizofrênica e tem sido cada vez mais nos Estados Unidos? Porque no curtíssimo prazo, eles agora estão exigindo e querendo punir as empresas porque não estão investindo mais na produção de derivados de petróleo. Ao mesmo tempo que eles dizem que não, mas no curto prazo invista, mas logo depois não quero que invista mais. Assim, como é que as empresas podem se preparar e se planejar dessa maneira? Isso denota uma grande ignorância, no mínimo, de como funciona a economia, de como funcionam processos produtivos, investimento e o tempo que isso demora para maturar até chegar no produto final, porque não é assim que funciona a coisa.